Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Manuela Aimee e hoje eu vou falar sobre diabetes e exercícios. Então antes de eu realmente começar a falar sobre o que eu quero falar, já vou pedir pra tu compartilhar esse vídeo com alguém da tua família, com algum amigo, com a mãe, com o pai, com o papagaio, com o vô, com a avó, com o tio, com todo mundo da família. porque assim, eu tenho certeza absoluta que alguém da tua família tem diabetes. E se não tem diabetes, tem uma alta chance de ter diabetes. E se não tem alta chance, Aleluia! E o intuito desse vídeo é tirar algumas dúvidas básicas, né? Umas dúvidas frequentes que acabam acontecendo, ou até mesmo para você saber um pouco melhor, né, sobre a diabetes, caso você tenha alguém na sua família que tenha essa doença. Então assim, gente, a diabetes, o básico é importante saber. Na verdade, qualquer coisa é bom saber o básico, né? Mas principalmente na diabetes, tu saber o básico assim já dá uma grande diferença. Então, sem mais delongas, vamos começar. Vamos começar pelo começo. O que é diabetes, né? A diabetes ela é uma doença crônica. Ela é caracterizada pela elevação de glicose no sangue. Nossa, que simples, né? Não é bem assim. O que acaba acontecendo? Por que essa elevação ocorre e por que ela é um problema? Então assim, pessoas com diabetes, o que acontece, né, no corpo dessas pessoas? Ou o pâncreas dessas pessoas não produzem insulina, ou produzem e a insulina, ela não cumpre com a função dela. Cara, eu consigo quase enxergar, assim, se eu fechar o olho eu consigo enxergar você aí do outro lado falando. Que raios é pâncreas? Insulina, muito menos. Glicose, eu acho que eu sei o que é. Né? Mais ou menos assim. Quem fica meio confuso, né? Tem gente que essas palavras assim, meu Deus, o que é isso? Do que tu tá falando? Eu vou começar explicando o que é o pâncreas, tá? O pâncreas é uma glândula que a gente tem no nosso corpo, fica na região ali do nosso abdômen, mais ou menos atrás do nosso intestino, e ele é uma glândula muito importante porque ele tem duas funções. Ele tem uma função endócrina e uma função exócrina. A função exócrina dele vai afetar diretamente no nosso sistema digestivo, porque a função dele é produzir enzimas. Enzimas essas que vão quebrar as proteínas, os carboidratos, as gorduras, tudo que a gente comer, essas enzimas vão estar ali trabalhando pra gente fazer uma digestão boa. Já a função endócrina do pâncreas é de produzir os hormônios insulina e glucagon. Então nesse vídeo a gente vai focar no hormônio insulina, beleza? Antes de eu explicar o que é a insulina, eu vou explicar o que é glicose. Glicose, gente, nada mais é do que um nome mais difícil pra gente decorar, que é pra falar da nossa energia do nosso corpo. Então a gente ingere aquela comida ela nos dá energia e ela vai parar na nossa corrente sanguínea em forma de glicose. E o que a insulina tem a ver com a glicose, né? A insulina, gente, a função dela é de controlar a quantidade de glicose que vai pra nossa corrente sanguínea. Por que isso é importante? Porque se a pessoa simplesmente não produz insulina, a pessoa vai ficar sem energia, entendeu? Porque a comida não vai simplesmente andar pela nossa corrente sanguínea e ir aonde ela precisa ir, entendeu? Então é papel da insulina levar aquela fonte de energia, aquela glicose, para todos os tecidos, órgãos, tudo que o nosso corpo precisa. Para vocês entenderem o quanto é complicado, se a pessoa não produz uma insulina ou a insulina ela não cumpre com o papel dela, o corpo vai entender simplesmente que não tem energia ali. E se não tem energia ali, gente, não tem vida, entendeu? Porque não chega energia pro teu coração bater, pro teu pulmão funcionar, entendeu? Agora que você já sabe qual é a função do pâncreas, por que a insulina é importante e o que é a glicose, vamos continuar. A diabetes, ela tem dois tipos. A diabetes tipo 1 e a tipo 2. A primeira coisa importantíssima que eu tenho pra falar sobre essa diferença é que a diabetes tipo 1, ela tem uma origem completamente diferente da tipo 2. A diabetes tipo 1, gente, ela é uma doença autoimune. Por quê? Porque os anticorpos daquela pessoa entendem que a célula que vai produzir a insulina é um corpo estranho e elas simplesmente atacam essa célula. E aí não existe insulina no corpo dessa pessoa. Então, essas pessoas, né, são chamadas de insulina dependentes porque elas simplesmente não produzem insulina, tá? E geralmente conseguem detectar a diabetes tipo 1 ou na infância ou na adolescência. E quando a gente vai para uma porcentagem, né, de quantas pessoas têm a diabetes tipo 1, é um número pequeno, tá? Em níveis mundiais, assim, no número geral do mundo, só 10% dos casos de diabetes que tem no mundo são de diabetes tipo 1. Já a diabetes tipo 2, meu anjo, é 90% dos casos, tá?
Então, assim, a diabetes tipo 2, ela tem outra origem, que é o quê? Pode ser genética? Pode, mas na maioria dos casos não é genética. Boa parte dos casos de diabetes tipo 2 é basicamente por causa do estilo de vida daquela pessoa. Aqui na diabetes tipo 2 ocorre o contrário. Tem a produção de insulina, só que a insulina que a pessoa produz, ela simplesmente não cumpre com a função dela, ou cumpre muito pouco. Aí o que o corpo da pessoa vai entender? Cara, eu tô produzindo pouca insulina. Na real não tá, entendeu? Mas aí o pâncreas tá lá, porra, tô produzindo pouca insulina, entendeu? Eu vou produzir mais. E aí começa a produzir. Insulina a rodo, só que simplesmente a insulina da pessoa não está fazendo o efeito que ela tem que fazer, né? E aí o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo um sobrecarregamento do pâncreas. E aí ela já produziu tanta insulina que chega um momento assim que ela não consegue produzir insulina mais. Essa produção ela fica insuficiente pro corpo daquela pessoa. Então o problema dessas pessoas é, se não tem produção de insulina suficiente, então a capacidade dessa pessoa de utilizar a glicose, ela é muito baixa. Tá? E aí não tem aquele controle, né, da quantidade de glicose que vai pro sangue. Ou vai de mais ou vai de menos. Beleza, já entendi o que é diabetes. Como é que eu posso identificar se eu tô tendo se eu estou tendo problemas com a diabetes na minha vida? Gente, geralmente essas pessoas começam a sentir muita fome, porque simplesmente o corpo da pessoa não tá entendendo que tem energia ali. Ah, não tá chegando comida aqui, então come mais. Entendeu? Então essas pessoas começam a sentir muita fome, muita sede, começam a urinar bastante. Então, assim, são uma série de sintomas que as pessoas vão sentindo, mas claro que esse diagnóstico tem que ser feito por um médico, beleza? Não vai se autodiagnosticar aí, pelo amor de Deus, tá? Então agora vamos falar do o que o exercício tem a ver com diabetes, né? Vocês lembram ali que eu falei do caso da diabetes tipo 2, que é 90% dos casos que existem no mundo é tipo 2, e que a tipo 2 é basicamente desenvolvido pelo estilo de vida da pessoa? É aí que o exercício entra. Vamos olhar para o exercício aqui como se ele fosse mais um remédio que essas pessoas vão tomar. O que acontece no corpo dessas pessoas quando elas introduzem os exercícios físicos na vida delas? A sensação de bem-estar dessa pessoa vai melhorar, mas isso é geral, né? Qualquer pessoa que vai fazer exercício vai melhorar o bem-estar. Mas no caso dos diabéticos, melhora e muito. Por quê, gente? O exercício, quando ele é feito na dose certa, lembra que estamos falando que o exercício aqui é um remédio. Então, para esse remédio ter uma função de remédio para te melhorar, ele tem que ser feita na dose certa, na frequência certa, na intensidade certa, né? Vamos lembrar daquela frase que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose? Então é basicamente isso, gente. A gente tem que olhar para o exercício como um remédio pra gente, como uma coisa que vai fazer bem pra gente. Uma pessoa que tem diabetes tipo 2, ela tem uma alta resistência à insulina, né? A insulina não vai fazer o papel dela. Quem faz exercício diminui, né? Então a insulina no corpo dessa pessoa vai funcionar de uma maneira melhor, né? Vai funcionar de uma maneira que tem que funcionar. Tô falando pra pessoa fazer exercício e parar de tomar remédio? Não! Pelo menos o exercício vai ajudar a diminuir a dose que aquela pessoa toma, porque a insulina, gente, assim, o problema da diabetes não é a diabetes, mas é o que a diabetes acarreta. São as doenças secundárias que ela acaba desenvolvendo na vida daquela pessoa. Então, pessoas que possuem diabetes, elas têm problemas de visão, têm problema de cicatrização, realmente a pessoa tem que tomar outros remédios, né? Porque geralmente a diabetes, ela já traz outra doença junto. Então, assim, a diabetes, ela, igual eu falei no vídeo da obesidade, da saúde, lembra que vocês já viram? Se não viu, vai lá ver que tá bem legal. Então, geralmente, essas doenças nunca vêm sozinhas, né? Vem ela e mais outra e vem pro bonde. Então, por isso que ela é tão perigosa. E a diabetes, ela acaba agravando as outras doenças que essas pessoas podem ter. Sem falar que o exercício ajuda a controlar e muito os níveis de glicemia daquela pessoa. Quem não é diabético não deve estar entendendo nada, mas é basicamente assim, os níveis de glicemia é a quantidade de glicose que tem no sangue. Então, o exercício ajuda a controlar esses níveis e a manter um nível de glicemia ali daquela pessoa que é mais confortável para ela. Beleza, já sei o que é diabetes, já sei que eu tenho que fazer exercício. Mas aquela pergunta clássica, o que eu posso fazer? Basicamente, gente, não tem nada que vocês não
possam fazer. Então, procura um profissional, fala como é a tua diabetes, fala se tá controlado ou não, fala os remédios que tu toma, avisa qual é a tua faixa ideal de nível de glicemia, sabe? Fala tudo e começa a controlar. Tu não tem que controlar o horário na hora que tu tem que tomar um remédio. A mesma coisa quando tu for fazer o exercício. Controla, dá aquela verificada pelo menos meia hora, 20 minutos antes de tu ir fazer o exercício, dá uma verificada depois também, ali entre um intervalo de 20 minutos a meia hora, pra ver como que o teu nível de glicemia tá. Isso é muito importante. Nesse vídeo eu não vou falar especificamente de intensidade, frequência semanal, porque estou deixando aqui disponíveis para vocês um e-book que eu mesma criei, que eu pesquisei, foi um trabalho da minha faculdade que eu tive que desenvolver, e eu escolhi vocês, né, para dar todas essas informações e tentar deixar de uma maneira fácil de entender e também para deixar assim de uma forma que vocês entendam que não é perigoso fazer exercício, tá? Lembrando, na dose certa, tá? E é isso por hoje, espero muito que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham tirado, assim, as dúvidas mais frequentes, mais básicas que acabam ocorrendo. E nos vemos aí nos próximos vídeos, onde eu vou fazer um vídeo especialmente falando, né, sobre intensidade, sobre qual é o exercício mais legal de fazer, enfim, né, gente, isso na real quem escolhe é tu. Mas eu vou dar, né, eu vou falar aqui as recomendações, o que tem se falado na literatura, o que é bom, o que não é, enfim. É isso, espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima!